Está conosco o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, sempre um prazer conversar com o senhor. Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia, Roberta, bom dia a todos que nos escutam. Bom, a gente vai pegar o recorte internacional dessa semana maluca que tivemos aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Eu acho que eu quero começar tentando explorar, professor, o labirinto que é a cabeça de Donald Trump. Eu tento ler pessoas mais inteligentes e mais bem informadas e ouvir pessoas mais inteligentes e mais bem informadas como eu, mas eu ainda não consegui encontrar uma resposta para as motivações de Donald Trump, porque naquela carta ele fala da anistia e diz que se a anistia for aprovada, tudo estará resolvido, não haverá tarifação nenhuma, mas ao mesmo tempo ele cita lá a questão econômica, né, dizendo que os Estados Unidos têm um déficit com o Brasil, embora não tenham, e ainda de quebra fala sobre a questão das redes sociais, então é difícil entender exatamente quais são as motivações de Donald Trump. É tudo? Não é nada? É uma coisa e as outras são cortinas de fumaça, né? O que estaria motivando? Aí eu vou chamar o senhor para uma exploração, pegar nossa tocha aqui, tentar vasculhar o que tem dentro da cabeça do presidente americano. Qual seria a motivação dele nesse conflito com o Brasil, professor? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito, muito interessante, Megali, pelo seguinte: eu divido contigo a mesma curiosidade, né? O que é que motiva, o que é que explica, né? Porque você olha para isso e diz assim, será que, né, o presidente Trump não sabia, né, que 6.500 empresas, olha o número, hein, Megali, se é importante para nós, os Estados Unidos, a Associação do Comércio Norte-Americano, uma entidade com mais de 100 anos, com mais de 3 milhões de empresas ligadas, enormes, eles fizeram um aviso. Escuta, vai devagar, tem uma cadeia produtiva, ou seja, nós fazemos parte da nossa mercadoria lá no Brasil. E não são um ou dois. Equipamento elétrico, calçado, eu não sabia disso, uma coisa enorme. Aí são os americanos que estão dizendo, peraí, mas, presidente, tem ligações econômicas tradicionalíssimas de décadas. Sabe, Megali, eu tinha olhando para isso, né, eu tinha sempre uma curiosidade política. Então é o grupo Bolsonaro que esteve lá e o grupo Bolsonaro conseguiu entrar no departamento. Sim, isso aconteceu. O grupo Bolsonaro disse que paciência que vai até ações econômicas, porque faz parte da luta política aqui no Brasil. Tá? Sabe, Megali, eu acho que nós estamos sendo um pouquinho inocentes. Megali, ontem a imprensa norte-americana, com a cautela que o assunto exige, principalmente o New York Times e o Washington Post, mas mais o New York Times, mostraram uma dúvida de vários analistas americanos. Esta é de gelar qualquer um, explicando e olhando os gráficos de subida de bolsa e percebendo que alguns investidores muito seletos usaram informação estratégica privada, uma informação estratégica que não é para todos, é só de quem a tem, isso é crime nos Estados Unidos e no Brasil, para ganhar dinheiro muito pesado. Como é que isso aconteceu? Peraí, professor, do que o senhor está falando? Eu estou falando que o presidente Trump, aliás, ele de viva voz, para se proteger, poucas horas antes da menção ao Brasil, avisou que era compensador comprar certas ações. Isso é um motivo repetido. Isso aconteceu com o Japão, isso aconteceu com a Coreia, isso aconteceu com a União Europeia. O New York Times lista todos esses processos. Congressistas americanos democratas fizeram discursos ontem fazendo a mesma anotação. Professor, o que o senhor está querendo dizer é que o Trump ganhou e alguns investidores ganharam
como diz o New York Times, perto de 3 bilhões de dólares com esse movimento, pela oscilação das ações. Eles compraram as ações bem baixinho e venderam depois, ou o contrário, eles venderam no momento certo e compraram depois pela metade do preço. É disso que nós estamos falando. Isso é muito grave. O próprio New York Times avisa que é preciso ter cautela, porque só 2 integrantes podem fazer isso, duas instituições, o Congresso americano ou o Departamento de Justiça, ambos na mão controlados pelo próprio Trump. Sabe, Megali, a tua dúvida e a minha, talvez nós tenhamos que ter um pouco menos de inocência. Nós já somos bem quilômetro rodado, mas nós precisamos ter um pouco menos de inocência. Ô, professor, eu não sei se para a situação de Gaza, a gente vê que tem negócios milionários embutidos nessa posição. Tem negócios milionários embutidos nessa tarifa. Eu não sei se o senhor assistiu ontem o Jornal Nacional, mas eles levaram ao ar uma reportagem de uma suspeita de prática de crime de insider trading aqui no Brasil, exatamente o que o senhor falou. Um grupo ou uma pessoa, não se sabe ainda, vendeu uma grande quantidade de dólares. Vendeu ou comprou? Vendeu. Comprou. Movimento de compra e venda. Isso. Não, comprou isso. Uma grande quantidade. Ela esperou o compra e depois vende. Isso. Compra e aí espera a mudança e depois vende para ganhar dinheiro. Peraí, gente, comprou 3 horas antes da divulgação da carta do Trump. Comprou uma grande quantidade de dólares. A carta foi divulgada. O dólar subiu 2 centavos em questão de minutos. Parece pouco, mas o dinheiro movimentado foi algo em torno de 4 bilhões. Tá? De dólares, ou seja, 20 bilhões de reais. O suficiente para que esses 2 centavos transformassem muitas pessoas em milionários. Isso aconteceu no Brasil, está sendo investigado e combina, vai ao encontro do que o professor acabou de descrever. Quer dizer, professor, a gente está tentando procurar motivações ideológicas, políticas, quando no final das contas esquecemos o básico, que é o follow the money. No final das contas, a motivação de Donald Trump sempre foi a grana. Sempre foi. Exatamente, Mega. Exatamente. Sabe, follow the money, eu estou preocupado comigo mesmo, sabe, porque eu ando lembrando de coisas, que estão muito velhas, o tempo dos dinossauros, Follow the money era o Dillinger, que era um bandido dos anos 30, quando perguntaram para ele por que é que ele assaltava banco. Ele dizia, porque eu sigo o dinheiro, é onde o dinheiro está, where the money is. Simples assim. Quando nós olhamos para essa situação, e nós procuramos questões mais profundas e tudo mais, talvez a gente tenha esquecido a parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Talvez ele explique mais posições e decisões políticas. Sabe, Megali e Roberta, eu tenho me preocupado muito, bastante, com algo que me parece muito latino-americano e que atravessou a fronteira do Equador, foi para o norte. O fim daquela fronteira bem fixada nos Estados Unidos entre o que é direito público e o que é direito privado. Em outras palavras, o sujeito que se aposta de cargo público para fazer fortuna pessoal, como é que é? Parece que é isso que está acontecendo, O que o New York Times publicou, o que o Washington Post publicou, o que os jornais japoneses já tinham notado, porque foram os primeiros, é que esse mesmo negócio que aconteceu com o dólar aqui, esse mesmo negócio que aconteceu com empresas em aposta contra produtos brasileiros, esse mesmo negócio aconteceu lá, com outros países. Espera aí. De alguma forma você está dizendo que aquela linha que divide quem fica no governo não pode fazer negócio privado desapareceu. Talvez isso explique mais a uma frase que me parece contraditória. Você lembra, Megali, que nos jardins da Casa Branca, anteontem, já são 3 dias, o presidente Trump disse: Bolsonaro não é meu amigo, mas ele é um homem muito bom. Você lembra disso? Claro. Quando nós
para isso. Peraí, ele não é meu amigo e eu estou fazendo toda essa encrenca com um país que não... Ah, não, a razão é os BRICS, é porque o Lula falou da desdolarização. O Lula falou da desdolarização porque isso estava na pauta. Ninguém o acompanhou, o Modi ficou quietinho, ninguém disse nada. Modi é o primeiro-ministro indiano. Não, desculpa, ninguém disse nada, estavam aqui, os integrantes que estavam aqui da Arábia Saudita e do Emirados Árabes Unidos não disseram nada, dizer nós queremos desdolarizar a venda de petróleo, ninguém falou nada. Quando nós olhamos para isso, essa desculpa fica meio frágil. Se o Bolsonaro era meu amigo, por que eu estou fazendo tudo isso? Esse quadro, essa pergunta é tão importante, Melano. Eu sinceramente acho que a tua dúvida é uma dúvida que vai começar a povoar a cabeça de muita gente. E talvez isso construa o que, não sei, pode ser, talvez, de novo, né, tenha sido um dos erros políticos mais graves da história política brasileira. Eu tenho conversado com pessoas das mais diferentes, mais conservadoras, menos. Eles não estão caindo nessa história, não. Eles acham que, mesmo pessoas conservadoras, que quem tem que mandar no Brasil são os brasileiros. Quem manda na minha casa sou eu. Que é uma interferência meia estranha, meia fora de sentido. Que não é, nós não votamos no Trump. Então, de alguma forma, isso pode ter sido um tiro no pé. Talvez a gente tenha que perguntar um pouco melhor, né, por que se dá tiro no pé gente tão experiente. Né? Talvez a gente tenha outros motivos e ele sempre é follow the money. Ele é sempre, talvez, buscar para onde foi o dinheiro. Né? E enquanto isso, professor, quais os efeitos imediatos que a gente já está percebendo para a sociedade americana que votou em Donald Trump, também bastante motivada pela pauta econômica? Primeiro de tudo, nós temos que olhar para uma situação bem concreta. Empresários americanos vão perder negócio e isso significa perder empregos lá. De alguma forma, a inflação vai aumentar. De alguma forma, isso vai pesar no bolso do consumidor americano. As tarifas terão que ser pagas. Você pode olhar para isso e imaginar uma solução estranha, porque o ministro Haddad comentou que o Howard Besant, que é o secretário do Tesouro, o homólogo dele na política americana, não é? O que seria um ministro da Fazenda, lá ele chama secretário de Tesouro. E no encontro que eles tiveram, o Besant foi muito claro, não, nós vamos ver essa tarifa, 10% é muito prejudicial, o Brasil é muito amigo dos Estados Unidos, nós temos muitas relações, o Besant sabe disso. O Besant falou uma coisa para o Haddad enquanto o Trump fazia outra. O Besant é o secretário de Tesouro. Talvez a gente tenha que investigar um pouco melhor, né, a reação da sociedade americana. Sabe, Roberto, eu tenho pensado muito nessa foto, né, a foto do vice-presidente Alckmin, falando sobre a reação brasileira, com um tom muito moderado, e nós vamos retalhar se for obrigação, se for preciso, nós queremos conversar e tudo mais. O vice-presidente falando isso, só que no pano de fundo dele, atrás dele, estavam todas as representações das associações do agronegócio e da indústria. Será que o presidente Trump consegue uma foto dessa? Porque quando você olha, não para os investidores, não para o pessoal da Big Tech, será que o pessoal que tem pequena empresa nos Estados Unidos, que tem negócio com o Brasil, que tem uma situação como essa, que tem negócio com a Europa, tem negócio com o Japão, está achando isso muito bom? Os Estados Unidos era um país que tinha uma tarifa média de importação em torno de 2%, 2,5%, dependendo do produto. Isso já saltou para 10%, e vai saltar para mais de 17% se isso não for regulado. Isso inviabiliza os negócios. Isso é uma taxa que inviabiliza os negócios americanos. É nesse contexto
absolutamente nesse contexto que a gente deve olhar para a reação da sociedade americana também. Não é só a reação da sociedade americana. Vai demorar? Vai. Vai demorar para os 40% de americanos perceberem que isso vai custar mais caro, a vida vai ficar mais cara? Vai. Mas ele vai chegar. Não é por isso, exatamente por isso, que praticamente todas os think tanks, as associações de economistas, os grandes bancos, o JP Morgan fez o mesmo alerta, que já trabalham com a hipótese de recessão nos Estados Unidos. Por que disso? Por que veio a palavra recessão? Porque quando você sobe a inflação, o Banco Central é obrigado a subir juro. Quando você sobe juro, a atividade econômica para. Quer dizer desemprego, quer dizer menos renda circulando para você segurar a inflação. Quando você pensa nisso, e o JP Morgan falando isso, talvez a gente tenha que olhar que a sociedade americana talvez tenha pagar um preço também sensível, tanto quanto a sociedade brasileira. Professor, Donald Trump vai passar, né? Tudo passa, um dia Donald Trump não fará mais parte das nossas vidas, vai jogar golfe lá em Mar-a-Lago, não vai mais encher o nosso saco aqui, e os Estados Unidos vão continuar. O senhor vê no futuro os americanos olhando para trás e falando, nossa, que momento nós vivemos, né? Tivemos um presidente que tomava medidas que eram contra o nosso interesse para que ele ficasse mais rico, que intimidava pessoas, que cometia crime de insider trading, que tinha relações esquisitas com um pedófilo, que não respeitava nem o time de futebol campeão do mundo, queria aparecer na foto. Porra, um cara horrível que comprometeu a nossa democracia, a nossa imagem perante o mundo, mas tudo isso passou. Felizmente voltamos a ser o farol de liberdade, os líderes do free world, como eles dizem lá, um farol de, enfim, de justiça, e quem faz negócios conosco confia, e nós voltamos a ser America. Esse monstro volta para a caixinha, professor? O senhor vê a volta à normalidade num futuro próximo? Essa aposta, ela é grande, né? E elas têm razões históricas, né? O Bush filho fez algo semelhante, né? Em 2004 e tudo mais, né? Quando ele fez isso. Quando chegou nas eleições de meio de mandato de 2005, ele perdeu as eleições. E perdeu feio, né? Ele também estava investindo contra a Previdência Social nos Estados Unidos. Esse é um momento, né? A minha preocupação, Megali, é que talvez o outro lado desse poder, o poder democrata, o Partido Democrata, eu não sei se ele está suficientemente preparado para arcar com essa tarefa. A sociedade americana, como parte considerável da sociedade mundial, entrou numa espécie de letargia mental. Eles não pensam no futuro. Trump conversa o tempo todo e fala o tempo todo com o seu público, em torno de 40% dos americanos que o seguem religiosamente. De alguma forma, por várias razões, porque a pauta dos democratas não os agrada, tem a questão dos costumes que não os agradam, tem a questão do desemprego, do homem americano médio que não fez universidade, e que não tem mais fábrica para ele trabalhar lá, porque a economia norte-americana digitalizou, foi para outro mundo. Então, quando a gente olha para esse quadro, a tua pergunta é, será que volta? Será que, de alguma forma, eles acordam dessa letargia? Olha, se a gente olhar para certos analistas americanos, eu vou me referir a um deles, ao Ezra Klein, que escreveu um livro chamado Abundance, né? E ele comenta que o sentido do livro é que a sociedade norte-americana, ela pensa tanto em valores muito rápidos, assim, em ter um suco de laranja enorme, em ter uma casa com um jardim enorme, uma abundância de recursos, que ela esquece de pensar no futuro. O livro é para valer, viu, Megali? O livro cutuca feio isso, e cutuca feio a incapacidade dos setores mais moderados e progressistas de oferecer um outro modelo. Talvez a gente tenha que pensar nisso de uma forma mais otimista do que a do livro,
de que sempre aparece um líder que é capaz de motivar. Isso aconteceu com Clinton, no fim da era Thatcher, da era Reagan, isso, de certa forma, aconteceu com Obama, né, no fim da era Bush. Você tem razão. Algum momento pode pensar, essa liderança aparece, ela constrói uma situação. É difícil? É. O americano médio talvez prefira não pensar. Isso é um quadro que nesse livro, ou em outros que estão pensando nesses termos, aumentam a responsabilidade dos formuladores de política no Partido Democrata. Isso não tem aparecido de uma forma muito sólida. Ah, professor, o senhor está dizendo que o Partido Democrata não está à altura dessa exigência? É mais ou menos isso. E de alguma forma, quando a gente olha para isso bate, vai para o mundo inteiro. Megali, você tem razão, porque essa letargia do povo americano é a letargia de um PIB de 28 trilhões. Aquela pesquisa antiga do Fundo Monetário Internacional dizendo que metade dos empregos no mundo dependiam do estado da economia americana, ela continua válida. De alguma forma, aquilo que acontece na primeira economia nos atinge, como essas tarifas estão mostrando. Se livrar desse pesadelo é algo urgente. Eu não sei se ele acontecerá com a velocidade que a gente esperava. E eu vou te falar, Roberto, eu espero que aconteça o mais rápido possível. Eu sou um admirador dos Estados Unidos da América, não um americanófilo, não é isso. Eu conheço todas as intervenções, todos os apoios a tiranias, todas as guerras injustas, mas no frigir dos ovos é um país admirável que construiu uma nação única, né? Um experimento incrível de 200 anos. Seria uma pena se tudo isso fosse jogado fora por um bebê laranja, corrupto e birrento. Perdão, professor. Diga lá. Eu gostaria de emendar o que você disse, fazer coro com o que você disse, assinar embaixo o que você disse, porque se a gente pensar em termos de ciência, praticamente 80% dos prêmios Nobel são americanos. Isso. Se nós pensarmos em investimentos, são eles. Se nós pensarmos que a Segunda Guerra Mundial, nós não estamos todos aqui com aquele bigodinho nazista, porque os americanos botaram ordem no puleiro. Sim. Então, se nós não lembrarmos disso, nós estamos falando, existem dois Estados Unidos. Claro que existe os Estados Unidos do Trump, mas existe os Estados Unidos das universidades, do mundo moderno, um Estados Unidos altamente produtivo. Você tem toda a razão de lembrar isso, Megali. Desculpe te interromper, mas você tem problema nenhum. E o blues, o jazz, o cinema, Hollywood, Sinatra. Porra! Professor, a gente vai passar por essa. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, mais uma vez, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Sempre um grande prazer, um bom fim de semana para o senhor. Eu que agradeço. Roberta, Megali, muito obrigado pela conversa de vocês, muito interessante. Um abraço, até mais, amigos. Professor, e rapidinho, mensagem da Andréia para o senhor. Sou uma empregada doméstica e sou um pouco ignorante com relação à política, mas esse professor falando arrepia a alma do quanto a gente entende o que ele fala. Me sinto uma aluna em sala de aula que realmente entende o que o professor fala. Obrigada a todos por trazer pessoas como ele. Só pra gente encerrar com essa mensagem muito fofa da nossa ouvinte Andréia. Como é que ela chama? Andréia, fofa. Andréia, muito obrigado. Eu gosto muito dos meus alunos, viu? Eles até nas férias me telefonam, me contam coisas e eu gosto muito deles. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado pelo comentário. Valeu, professor. Bom fim de semana para o senhor. Bom fim de semana. Agora são 8h32.